Olá irmão, aqui do canal Templo São Paulo Leste, tudo bem com vocês? Tudo bem com suas famílias e com as suas unidades? E aí, o que acharam da conferência? O que você aprendeu? O que foi legal? O que te marcou? Deixa aí no comentário. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é terceiro NEF, do capítulo 17, o 18 e o 19, sim, são apenas 3 capítulos, mas em cada um deles temos lições valiosas, importantíssimas e fundamentais. Vamos começar no capítulo 17, que diz bem assim: após Jesus ele ter feito o seu discurso, ele avisou ao povo que ele precisaria voltar ao Pai Celestial e que eles ainda não podiam compreender todas as coisas. E ele deixou o ensinamento e disse no versículo 3: portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse e pedi ao Pai em meu nome, para que as possais entender. E preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Quer dizer, nesse versículo, Jesus orientou eles a irem para casa junto com suas famílias e para que eles pudessem meditar, ou seja, refletir tudo o que havia sido ensinado e explicado a eles anteriormente. E ele tinha que visitar as outras tribos perdidas de Israel, que estavam perdidas aqui no mundo, mas não estavam perdidas, obviamente, nem para ele, nem para o Pai Celestial. Mas o povo ficou triste, se encheu de lágrimas e em pensamento queria que ele ficasse mais. E Jesus teve íntima compaixão e permaneceu no meio deles, e ele disse, vamos para o versículo 7 agora. Tendes enfermos entre vós, trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós, porque minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Jesus ele tem um amor por cada um de nós e ele teve amor, obviamente, por esse povo que era um povo justo, não era perfeito, vamos deixar claro, era um povo justo, mas eles não queriam que ele saísse de perto, lá do meio deles, e ele se enchendo de compaixão, tamanha sua dignidade e seu amor por cada um de nós, ele permaneceu para trazer e ficasse lá para curar cada uma das pessoas que estivessem doentes ou enfermas ou feridas de alguma forma, para que eles fossem curados. No versículo 8: pois percebo que estáis desejosos que eu vos mostre o que eu fiz por vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. Mais uma vez a gente comenta como a fé é fundamental, é vital e é importantíssima para podermos atingir nossos objetivos. Do mesmo jeito que pessoas lá tiveram fé para receberem a cura, como o Jairo, para a filha dele de 12 anos que tinha morrido, ela voltou à vida, o cego de nascimento, entre outros. Então a mesma fé esse povo aqui, o povo nefita, eles possuíam para que eles pudessem ser curados. A fé é fundamental, a fé é importantíssima. Se eu disse, se a gente tiver fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode remover até uma montanha. E assim todos os que se achavam enfermos foram curados. Ele já imaginou que maravilha, a pessoa estava lá, aleijada, leprosa ou cega, e de repente ficar se livre dessa enfermidade, desse problema, e poder e não ter mais que enfrentar isso, e ainda mais que naquela época, claro, não tinha a medicação e tratamento que existe agora. Imagine o tamanho da alegria dessas pessoas. E você já teve alguma vez que se achava enfermo, recebeu uma bênção do sacerdócio e foi curado? Eu já. Deixa aí nos comentários. E todos foram curados. Agora vamos para o versículo 10.
E todos eles, tanto os que haviam sido curados como os que eram sãos, prostaram-se a seus pés e adoraram-no. E todos os que puderam dentre a multidão beijaram-lhe os pés, de modo que os banharam com suas lágrimas. O que podemos entender desse versículo? Gratidão. Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou, que está relatado na Bíblia, que eles foram, os homens procuraram a sua ajuda e pediram a cura, e ele, por amor ao próximo, claro, ele foi e curou os 10, mas apenas um se lembrou de agradecer, e esse um era do povo que era considerado o inimigo do povo dele, que ele havia nascido aqui na terra. Naquela ocasião Jesus perguntou, não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Nós, quando temos alguma bênção, alguma coisa, alguma graça atingida, nós nos lembramos de agradecer, que geralmente para pedir a gente tem a tendência de ficar lá pedindo, mas e na hora de agradecer a gente tem a mesma intensidade de ser grato ao Senhor e de agradecer da mesma forma que a gente é para pedir, para se refletir. Nós temos sempre que lembrar e expressar gratidão. Todo dia a gente não se deve cansar de orar e principalmente de agradecer. A gente deve procurar agradecer mais do que pedir. Nós temos que ser gratos pelas bênçãos que nós recebemos diariamente. E aí Jesus ordenou que as criancinhas fossem levadas a ele. E isso lembra do quê? O quão importante a gente, ainda mais nessa época de hoje, com tantos ensinamentos errados, a mídia colocando o certo como errado e o errado como certo, importante protegermos nossas crianças, nossos filhos e darmos sempre todo o apoio necessário aos jovens, ao RM e também às crianças, porque eles vão ser o futuro da igreja, o futuro da nação e assim por diante. E temos que dar todo o apoio necessário, né? Essa nova geração, principalmente as crianças e também, claro, os jovens, assim como todos. Mas as crianças e os jovens a gente tem que protegê-los, a gente tem que orientar e os ensinar bastante. Não esquecemos de dar apoio lá para a organização da primária. Mesmo que a gente não tenha um filho, sobrinho ou neto lá, mas que a gente possa ajudar a abençoar a vida das crianças. E após isso, Jesus ordenou que todos se ajoelhassem. E porque ele estava triste devido à incredulidade, à falta de fé lá do povo de Israel, ele também se ajoelhou e orou ao Pai. E vamos ver agora o que acontece no versículo 16. E dessa forma testemunham: os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram até agora coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao nosso Pai. Foi uma experiência maravilhosa e única, tanto que o povo continuou ajoelhado, e Jesus os elogiou por sua fé e a alegria dele foi completa. O versículo 21 agora. É muito versículo porque não tem como pular, irmãs e irmãos. E depois de haver proferido essas palavras, ele chorou, e a multidão testificou isso, e pegou as criancinhas uma a uma, e abençoou-as, e orou por elas ao Pai. Nós também, o que estamos fazendo? Nós estamos apoiando nossas crianças? Estamos ajudando, de alguma forma, os necessitados? E a gente também tem o mesmo amor que Jesus ele teve pelas criancinhas? No versículo 24. E ao olharem, lançaram o olhar ao céu e viram os céus abertos, e anjos descendo dos céus como se estivessem no meio do fogo, e eles desceram e cercaram aqueles pequeninos, e eles foram rodeados por fogo, e os anjos ministravam entre eles. Mas olha que maravilha, o Espírito estava tão forte, não tinha como não ser, Jesus estava lá pessoalmente, e
tão grande era a fé das pessoas e a experiência estava tão maravilhosa que os céus se abriram para que anjos pudessem descer e se manifestar a eles. E nós estamos preparados para ter uma experiência assim, uma experiência dessa? Comente. A multidão presenciou tudo isso e deu testemunho. Eu fico imaginando, gente, faltam até palavras. Imagine o céu se abrindo para vindo anjos descerem aqui para poder ministrar. Que coisa fantástica, maravilhosa, incrível, não é mesmo? E aí vamos para o capítulo 18. A outra coisa que estava até tendo algumas divergências de opiniões e importante também é usado até hoje é o sacramento. Ele que Jesus instituiu e ele ordenando que trouxesse pão e vinho e instruiu a forma correta de administrar na igreja. Primeiro o pão. Então hoje nós usamos também o pão e a água, temos o sacramento para quê? Para nos lembrarmos do sacrifício de Cristo, que ele expiou por nós, e lembrarmos dele. O pão, como sabemos, para ajudar para simbolizar o corpo de Cristo, e na época aqui no Velho Testamento, aqui no começo do Novo Testamento e aqui do livro de Mórmon, mesmo no começo da igreja, era usado o vinho, por quê? Porque o vinho para representar o sangue de Cristo, que ele derramou ao expiar por nós no jardim do Getsemane, mas naquela época o vinho ele não era alcoolizado. E nós agora, nesses últimos dias, por revelação, somos instruídos ao que? Ao invés de usar o vinho, nós usamos a água. Nós temos as duas orações, a bênção do pão e a bênção da água, que foram nos dadas por revelação, e todas as unidades da igreja proferem, não é uma oração repetida, mas é uma ordenança que é autorizada pelo Senhor, que tem que ser exatamente aquelas mesmas palavras, independente do local, da capela que seja realizado, ou do idioma, as mesmas palavras, é claro, cada um de acordo com o seu idioma, para podermos administrar corretamente e nos lembrarmos do corpo e do sangue de Cristo. Aí primeiro ele pediu para que trouxessem o pão. Aí vamos para o capítulo 18, versículo 7. E isto fareis em lembrança de meu corpo, o qual vos mostrei, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Olha a promessa. Se nos lembrarmos sempre de Cristo, ele vai deixar sempre o Espírito Santo conosco. Gente, isso não é maravilhoso? Isso não é formidável, incrível, fantástico? Podemos ter o Espírito do Senhor para poder nos guiar diariamente em nossas vidas? O pão, como falamos, é para representar o corpo de Cristo. Agora o 8. E aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, ordenou aos discípulos que tomassem do vinho do cálice, bebessem e desse-no também à multidão para bebê-lo. Já falamos, nessa época o vinho ele era puro, então por isso era utilizado. Hoje não tem, porque a grande maioria dos vinhos tem álcool e nós, pela palavra de sabedoria, não consumimos nada que tenha álcool, e pode ser que se encontre um vinho que não seja alcoolizado, mas por revelação, para não ter problemas, hoje utilizamos a água, mas principalmente a gente possa se lembrar também do sangue de Cristo que ele derramou por cada um de nós, como o próprio profeta Isaías, mais uma vez dizendo, 700 anos antes de sua vinda aqui na terra, Isaías profetizou que Jesus sofreu por nossos pecados e dores. Aí, no versículo 13, o Senhor deixa claro que não é para fazer mais nem menos do que ele ensinou.
e nos ensinou a orar. Por que que nós não devemos fazer nem mais nem menos? Porque a gente não deve fazer a mais, porque a gente, nos dois casos, a gente pode correr o risco de acabar cometendo um equívoco e não é bom. E se a gente faz de menos, a gente não está demonstrando fé, a gente não está demonstrando vontade realmente. Mesmo no emprego, por exemplo, a gente não deve confundir fazer a mais com fazer demais. A gente deve fazer aquilo que nos é ordenado. A gente deve fazer algumas coisas para fazer diferença, porém a gente não deve querer tomar uma autoridade ou fazer alguma coisa que não é cabível a nós ou que a gente não possui autoridade para executar ou ordenar, e nem a menos para não ser omisso. E aí ele nos ensinou a forma de orar. Aí ele explicou no versículo 16. E da mesma forma que orei entre vós, assim orareis na minha igreja, entre o meu povo, que se arrepende e é batizado em meu nome. Eis que eu sou a luz. Eu dei-vos o exemplo. A pessoa, quando se arrepende, ela pode se batizar na igreja e ela pode receber o Espírito Santo, e o Senhor deixou claro, Ele é a luz e Ele é o caminho. Ele quem vai nos ajudar. Ele nos deu exemplo de tudo, porque a vida de Jesus, absolutamente sabemos, foi perfeita aqui na terra e a salvação vem somente através dele. Aí no versículo 13, Perdão, me confundi aqui, irmãos, perdão. Passou um carro barulhento, eu tive que dar uma pausa. Aí Jesus ordenou ao povo que orasse e vigiasse para que a gente não caia nas tentações do inimigo, que é Satanás, porque ele não para, o inimigo ele fica sempre procurando destruir a alma das pessoas, e por isso a gente deve vigiar e orar para que a gente possa ter forças e para que o maligno também se afaste da gente. Aí do 19 ao 21, Jesus ele ensina a orar ao Pai em nome dele, e receberemos o que for justo, e para orarmos na nossa família. Nós temos orado na nossa família, a gente está procurando ser unidos. É fundamental orarmos, principalmente quando estivermos em família, para podermos nos fortalecer juntos. E ele também nos ensinou a reunir com frequência e não fazer acepção de pessoas, ou seja, não fazer seleções. Ah, quero esse, eu quero essa, eu me simpatizo com esse ou com essa, independente de cor, gênero, idade, classe social, nível escolar. Nós não devemos ficar classificando as pessoas, temos que ter sempre em mente que toda alma é importante para Deus e toda alma é importante para Jesus. Nós não devemos ficar fazendo seleção de pessoas. Versículo 24 agora. Portanto, levantai vossa luz, para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me vistes fazer. Eis que vistes que eu orei ao Pai, e vós todos o testemunhastes. Na oração, inclusive, Jesus deu exemplo. Ele orou ao Pai, ele não orou para ele mesmo. Um grande exemplo de humildade, e temos que reconhecer, como vimos nas bem-aventuranças, que em tudo em nossas vidas nós dependemos do Pai Celestial. Ele deixou bem claro, para não ter nenhuma dúvida, o exemplo da oração. Depois ele orienta a não deixar que alguém participasse indignamente do sacramento. Caso a pessoa tenha cometido algum erro grave, ela não deve tomar o sacramento. Se tiver em dúvida, pergunte ao bispo, pergunte a um líder competente. Há situações que às vezes a gente pensar que só se comete alguma coisa grave, um adultério, roubo. Não, há situações, por exemplo, se a gente tiver com raiva, principalmente com alguém da nossa família, nós
não devemos partilhar o sacramento, pois como a gente pode deixar o Espírito Santo agir em nós se a gente estiver carregado de raiva, ou que muitas vezes se transforma até mesmo em ódio. Nós não devemos. Se a gente souber, caso de alguém de alguma coisa, não fique fazendo comentários nem espalhando. Apenas comunique ao bispo e o bispo vai saber o que fazer. Ok? O versículo 30. Não obstante, não o expulsareis de vosso meio, mas ensiná-lo-eis e rogareis por ele ao Pai em meu nome. E se ele se arrepender e for batizado em meu nome, vós então o recebereis e administrar-lhes-ei da minha carne e do meu sangue. A gente, mesmo que a pessoa tenha cometido um erro, e claro, a menos que ela esteja sendo procurada pela polícia, a gente não deve expulsar a pessoa do nosso meio, a gente deve tratá-la com amor, com respeito e ajudá-la a recuperar o caminho do arrependimento e, se for o caso, para que ela possa ser batizada e ter as bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. Depois Jesus ele continua a explicar sobre o arrependimento e a não haver disputas. E aí ele foi ao Pai, dando autoridade aos discípulos para conferirem o Espírito Santo. Chegou uma nuvem e ele subiu aos céus. Jesus nesse momento ele precisou realmente subir um pouco lá para o Pai Celestial. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo direito, mas nós também, claro, se a gente estivesse lá, a gente também não ia conseguir compreender tudo. E Jesus ele deixou bem claro que o arrependimento é possível e que nós não devemos fazer acepção de pessoas e nós devemos, não é julgar, mas sim ajudar a pessoa a encontrar o caminho do arrependimento. Então agora vamos para o capítulo 19. Após Jesus subir ao céu, as pessoas voltaram para casa, cada homem com suas respectivas mulheres e seus filhos para seus respectivos lares. A família reunida, olha a importância da família junto, não é de agora, que a igreja fala, é desde sempre, seguindo o modelo que Jesus nos deixou, homem, mulher e seus filhos. E logo correu a notícia do ministério dele aos nefitas. E mesmo durante a noite o povo estava tão cheio do Espírito e tão maravilhado que eles não conseguiram dormir. Eles ficaram conversando sobre tudo que havia visto e acontecido e ficaram ansiosos pelo dia seguinte. E de manhã Nefe e seu irmão que havia sido levantado dos mortos, lembra, cujo nome era Timóteo, e os discípulos escolhidos por Jesus tomaram a frente no meio do povo. E a multidão era tão grande para poder ver a volta de Jesus aqui, que eles tiveram que organizar 12 grupos. Quer dizer, desde sempre a gente vemos que no Evangelho tudo é feito de forma organizada, tudo é feito de forma certa, para quê? Para não haver confusão. Eles não tinham os recursos que tem agora. Nas conferências geral, por exemplo, a gente consegue assistir em casa, transmissão pela TV, pelo YouTube, canais da igreja. Agora é bem mais simples, mas nessa época, por exemplo, não tinha como. Então, para que todos pudessem ouvir da forma correta, foram organizar, cada um organizou um grupo, então foram 12 grupos para que pudessem entender bem as palavras do Senhor. O capítulo 19, versículo 6. E os 12 ensinaram a multidão, e eis que fizeram com que a multidão se ajoelhasse por terra e orasse ao Pai em nome de Jesus. Sempre vamos ouvir esse conselho, que nós é recomendável, quem puder, é claro, se ajoelhar na hora de orar. Quando nos ajoelhamos, a gente acaba se fortalecendo para podermos aproximar. E sempre aqui fala, orar ao Pai em nome de
Jesus. Os discípulos oraram e ensinaram as palavras de Jesus e oravam para ter o Espírito Santo. Nefe foi batizado e logo os discípulos também o foram. E após receberem isso, aconteceu o seguinte, versículos 14 e 15. Eis que eles foram envoltos como que por fogo, e o fogo desceu dos céus e a multidão testemunhou e testificou. E desceram anjos dos céus e ministraram entre eles. E aconteceu que enquanto os anjos ministraram entre os discípulos, eis que Jesus se pôs no meio deles e instruiu-os e ministrou entre eles. Que povo abençoado! Tem os céus abertos mais uma vez para poder receber até a visita de anjos, para poder ministrar entre eles. Já pensou isso acontecendo na nossa aula, na nossa conferência de estaca, de o Espírito está tão forte e os céus se abrirem e anjos virem para poder ministrar conosco? E Jesus ele ordenou que todos se ajoelhassem e orassem. Então, quer dizer, o mandamento de ajoelhar e orar não são palavras de profetas ou de homens, é o próprio Jesus que ordena que todos, se nós possamos nos ajoelhar e orar a Ele. Aí Jesus se retirou um pouco e orou pelo povo conforme vemos nos versículos do 20 ao 23, o amor que o Senhor demonstrou e orou por eles nesses versículos. E quando ele voltou ao povo, viu que orava a ele e sem usar vãs repetições. Lembra que nas outras aulas a gente falou sobre isso, de na oração a gente não ficar preocupado em ficar fazendo elogios ou palavras difíceis ou de querer fazer aquela oração linda, maravilhosa para impressionar as pessoas. Não, a gente deve fazer todas as orações em público, em particular, principalmente, a gente deve abrir o nosso coração para que o Senhor possa saber quais são, ver e a gente mostrar os desejos que realmente queremos e precisamos e para que Ele melhor possa nos atender. Nós temos que ser específicos e temos que falar o que vem à mente e ao coração e não se preocupar de ficar falando bonito. Os versículos 25 e 26. E aconteceu que Jesus os abençoou enquanto oravam a Ele, e seu rosto sorriu-lhes, e a luz de seu semblante iluminou-os, e eis que se tornaram brancos como o semblante e as vestes de Jesus. E eis que sua brancura excedia toda a brancura, assim, não poderia haver alguma coisa na terra tão branca como sua brancura. E disse-lhes Jesus: continuai a orar, e não cessaram de orar. A oração sempre é importante, sempre devemos praticar, sempre devemos usar. E mais uma vez, além de o povo estar tendo que orar ajoelhado, ele também, lembra o conselho lá de segundo Nefe, para a gente orar sem cessar e não desanimar, Jesus está enfatizando para a gente, não só eles, como todos, a nós, para orar sem cessar. Depois dos versículos 28 até o final, 36, Jesus orou testificando a fé dos nefitas. Por que o povo nefita teve as maravilhas que tiveram, as bênçãos e curas? Porque realmente eles tinham a fé. Já falamos, primeiro eles tiveram fé ao terem sido poupados de todos aqueles fenômenos da natureza que aconteceu lá, teve terremotos, furacões, cataclismos, ficaram lá 3 dias sem uma única luz acesa, passaram por dificuldades, mas eles superaram porque eles eram justos, e eles eram justos por quê? Porque eles tinham fé. E estudando o Novo Testamento, Jesus advertiu o povo
que as pessoas, mesmo vendo curas, bênçãos e sinais maravilhosos, eles não se arrependiam. Aí que eles ficavam mais incrédulos, os hipócritas e os sem fé lá na parte de Jerusalém e região. A falta de fé daquelas pessoas era tão grande que ele ainda disse: se Sodoma e Gomorra tivesse visto o que vocês viram, há muito eles já teriam se arrependido. Portanto, no dia do julgamento vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Aí não foi aqui o caso do povo nefito. Eles, tendo a fé, o Senhor os elogiou. Tão grandes e maravilhosas eram suas obras, sua moperia, sua obediência, que por isso eles também tiveram o privilégio de ter as manifestações e maravilhas que eles puderam ter. E mesma coisa deve ser com a gente. Nós não precisamos ver os céus abertos, a gente vê o fogo descer dos céus para que a gente possa ter a fé. Porque a fé, o presidente Kim o ensinou, a fé precede o milagre, e não o milagre preceder a fé. Tem gente que fala, eu preciso ver para crer. Não, a gente deve ver, e se o Pai Celestial considerar justo, nós aí sim veremos. Do contrário, não ou no devido tempo, mas independente, temos que ter fé para poder agradar o Pai Celestial e nos aproximarmos dele. Então essa foi a aula de hoje, espero que você e sua família, sua unidade apreciem bastante. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito, e de poder deixar o seu like, o seu comentário para nos fortalecer. E um grande abraço, boa aula, boa reunião familiar e até a próxima. Tchau.